Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, uma saudação especial a quem acompanha este programa do lado de lá do oceano, nos Estados Unidos, Canadá e continente português. Hoje abordaremos as terceiras jornadas de Teologia dos Açores. É nosso convidado o cônego Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra. Mas antes disso, a atualidade da Diocese açoriana. Arranca este domingo a Semana Nacional da Cáritas, que decorre até ao próximo dia 24 de março. Juntos, numa só família humana, dá um mote a uma semana marcada pelo habitual peditório, mas que arranca na terceira com uma parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro, adianta Paulo Pereira da Cáritas na Ilha Terceira. Uma caminhada solidária, associamos ao grupo Um Dia pela Vida da Liga Portuguesa contra o Cancro. Esta caminhada, então, com partida na Praia da Vitória, da Zona Verde, e com destino final a Junta de Freguesia do Porto de Deu. Não há necessidade de fazer inscrição, basta a pessoa aparecer. No entanto, quem quiser contribuir com algum donativo, poderá fazê-lo junto da equipa de Um Dia pela Vida, que as receitas irão reverter para esta causa, e não para cartas, mas sim para a equipa de Um Dia pela Vida. De seguida, no dia 20, pelas 20 horas, iremos promover uma sessão de sensibilização no âmbito do projeto Mais Próximo, sobre o tema Ação Social na Paróquia, que se irá realizar no Santuário da Serreta. É também aberta à comunidade. Quem quiser participar, teremos muito gosto em contar com a presença de todos. Para finalizar a semana, no dia 24 de março, no domingo, iremos celebrar uma Eucaristia do Dia Cáritas, que assinala-se o Dia Cáritas neste dia, na Igreja Paroquial das Fontinhas. O habitual peditório vai acontecer em regime porta a porta e em várias superfícies comerciais da Ilha Terceira. A Semana Nacional da Cáritas é importante para a equipa de trabalho por diversos motivos. Quer pela importância das receitas angariadas, que são fundamentais na execução do nosso trabalho no dia-a-dia junto de quem mais precisa, mas também é uma atividade importante por outras razões, ou seja, permite-nos ter um contacto de grande proximidade com nossos voluntários, com a comunidade que colabora connosco no dia-a-dia e até mesmo com quem procura a ajuda da Cartas, que muitas vezes essas mesmas pessoas durante essa semana também contribuem com o seu donativo. De referir ainda que é na Ilha Terceira que a Cáritas Diocesana tem maior atividade e isso reflete-se também no número de voluntários. 400, numa escala regional de 600, são da Ilha Terceira. A Irmandade de Santa Cruz e Passos promove este domingo a tradicional procissão que envolve as 5 paróquias mais urbanas de Angra. Anualmente, no segundo domingo de Quaresma, os angrenses participam na procissão de Passos que sai da Igreja do Colégio, no coração da cidade, onde agora é Casa da Irmandade. Adianta o cônego João Maria Mendes, reitor da Igreja. Esta Irmandade que promove a procissão de Passos teria tido a sua sede no antigo Convento da Graça, no Alto das Covas, onde hoje está mais ou menos situada a Rua Queimada e a Escola Infante Dom Henrique. Com a extinção das ordens religiosas, foi transferida para a Igreja do Colégio, que entretanto também estava de luta porque os jesuítas já tinham sido expulsos há mais de 100 anos, e então a Irmandade recolheu à Igreja do Colégio, onde tem permanecido até aos dias de hoje. No sábado houve a mudança do Senhor dos Passos para o Santuário da Conceição e neste domingo a procissão sai do Santuário Mariano pelas 15 horas e recolhe extraordinariamente na Igreja da Sé, porque a Igreja do Colégio encontra-se em obras. Findas as obras, a procissão deverá voltar a recolher na Igreja do Colégio. O reitor faz ainda um apelo para a sobrevivência das Irmandades. Hoje em dia, como acontece em muitas destas organizações, há cada vez menos gente, as pessoas ficam mais idosas, mais velhos, e por isso faria um apelo para que jovens, homens, mulheres, possam inscrever como irmãos destas irmandades a fim de que elas possam subsistir. A animação litúrgica fica a cargo do Seminário Episcopal de Angra. Ao pé de cada um desses passos e no sermão
do encontro, o seminário de Angra costuma sempre animar liturgicamente com os cânticos apropriados, antes das reflexões que o sacerdote ou o diácono costumam fazer, tanto no sermão do encontro como também na reflexão dos padres. A tradição é centenária, mas a procissão encurteceu o trajeto e o número de passos. Claro que isto também tem um fundamento histórico, dado que, como já disse, a procissão de passos saía do Convento da Graça e os jesuítas saíam com a sua procissão de Nossa Senhora das Dores do colégio e encontravam-se à Praça Velha, onde havia sempre o sermão do encontro. Depois corriam várias artérias da cidade, dado que esta procissão está muito reduzida no seu trajeto, porque havia imensos passos em que ao pé de cada passo havia uma reflexão. Hoje em dia apenas temos o sermão do encontro na Praça Velha e 2 passos que ainda subsistem. Um na Rua do Palácio e o outro passo na Carreira dos Cavalos. Outra das tradições é a imagem entrar também na Igreja de São Gonçalo. Já menos tradicional, mas aplicado nos últimos 3 anos, é o seminário cantar as vésperas segundas, referentes ao segundo domingo quaresmal, a quando da recolha da procissão. A novena dos Espinhos é uma tradição do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, difícil de situar a sua origem no tempo, e arranca uma semana depois da quarta-feira de cinzas e culmina com a Festa dos Espinhos na próxima sexta-feira, dia 22 de março. O reitor do santuário, cônego Adriano Borges, adiantou ao Igreja Açores os pregadores da novena dos Espinhos deste ano. Começou na quarta-feira o padre cônego José Medeiros Constância, que fez os primeiros 3 dias de pregação da novena. Depois, sábado e domingo, será o reitor, serei eu que orientarei a celebração sábado e no domingo. Depois, segunda e terça-feira, será o padre Hélio, pároco das capelas e ouvidor também de capelas. Depois, quarta e quinta-feira, será o padre Galvão, pároco da matriz da Ribeira Grande, onde a Madre Teresa era natural, e depois termina com a festa na sexta-feira, que será também o reitor. Eu farei a festa dos Espinhos na sexta-feira. O reitor garante que a novena e a festa dos Espinhos contam com a participação de cristãos de toda a ilha de São Miguel e, como tal, é preciso escolher muito bem os temas e os respectivos pregadores. A Ouvidoria da Horta promoveu este fim de semana, dias 15 e 16 de março, o primeiro colóquio bíblico-teológico. A culpa é de Deus, em tom interrogativo, quis responder a questões internas, como explica o padre Nelson Pereira. Tratar as questões de sofrimento, de mal, quer pessoal, quer este mal que encontramos muitas vezes na sociedade, e que assume diversas formas, como o terrorismo, como a falta de atenção aos mais pobres, como a guerra. E perante todas estas coisas que acontecem à nossa volta, que nos fazem perguntar onde é que está Deus, qual é a resposta que Deus emite, e procura de facto perceber se Deus está em silêncio ou se foi silenciado. E perante este sofrimento, onde é que nós podemos encontrar este Deus que nós acabamos por pregar como um Deus de amor, como um Deus de perdão, como um Deus da paz, mas que muitas vezes nos acontecimentos cotidianos do nosso mundo parece-nos não encontrarmos. O filme Silêncio, de Martin Scorsese, foi exibido na sexta-feira na Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Horta. No sábado, o encontro teve lugar no Centro Pastoral do Carmo e contou com as conferências do padre Herculano Alves e do padre José Júlio Rocha, com 2 intervenções de cada orador. Penso que são pessoas que muito bem preparadas para estes temas, e aliás isto verificou-se neste colóquio. Portanto, o padre Herculano Alves, alguém com uma grande formação na área da Bíblia, e como sempre nós devemos recorrer à fonte para encontrarmos a verdade de Deus. E o padre Herculano ajudou-nos exatamente a isto, a procurarmos ver nos livros sagrados a resposta de Deus
para este sofrimento e para o mal do mundo. Por outro lado, o Padre Júlio procurou fazer-nos aqui esta ligação do Deus que encontramos na Escritura com os acontecimentos que encontramos também hoje no nosso mundo, fazendo aqui esta ligação importante e que nos ajudou certamente a encontrar luzes também para o nosso caminho, para a nossa forma de ver Deus e de lidar com as situações de sofrimento, quase como podíamos dizer, o sentido cristão que Cristo nos dá à dor. O primeiro colóquio bíblico-teológico insere-se no âmbito formativo da Escola de Ouvidoria. Também no período de Quaresma, a Ouvidoria repete o ciclo de catequeses quaresmais, que este ano abordarão os sacramentos, ao mesmo tempo que decorre, no mês de março, novamente o projeto Mais Partilha, que recolhe géneros alimentares e que ajuda as famílias mais carenciadas da ilha. O presidente da Associação Bíblica Portuguesa, Padre Mário Sousa, proferiu na passada segunda-feira uma conferência no Seminário Episcopal de Angra, em que mostrou os aspectos comuns entre o sacerdócio e o matrimónio. Ambos tratam, acima de tudo, dois pilares: o amor e o serviço. A primeira e mais universal vocação do ser humano é ser imagem de Deus. A vocação cristã, na qual se recebem e vivem os chamados sacramentos do serviço, o matrimónio e o sacramento da ordem, enquadra-se nela. Embora a vida em Cristo e como Cristo a redimensione e a lance no seu sentido mais profundo e escatológico. Assim gostaria de começar pela vocação universal, tal como nos é relatada no livro do Gênesis, para, num segundo momento, refletir sobre a vocação cristã e, dentro delas, desta vocação universal e da vocação cristã, os chamamentos específicos que o Senhor faz para o serviço. No decurso da conferência com o tema Em Cristo e como Cristo, consagrados no amor para servir, um enquadramento bíblico dos sacramentos da ordem e do matrimónio, o teólogo garante que Deus não tem género e que nem sequer é descritível pelo homem. A humanidade é masculina e feminina e só assim é imagem divina. Ora, numa mentalidade vincadamente masculina, como é a do judaísmo antigo, esta afirmação não deixa de impressionar. Deus é masculino, mas também é feminino, porque é a totalidade do ser. Por isso os profetas poderão falar de Deus como mãe, e pelo menos 60 adjetivos de Deus na Bíblia estão no feminino. Por 260 ocasiões, na Bíblia, se fala claramente nas entranhas maternas do Senhor. Deus está sempre para além da pobreza da nossa linguagem. Tudo aquilo que nós dizemos de Deus é precisamente aquilo que Deus não é. Porque tudo o que nós dizemos de Deus fica muito aquém daquilo que Deus é. Ele nem é pai, nem é mãe, nem é masculino, nem feminino. É a plenitude do ser. O padre Mário Sousa é sacerdote da Diocese do Algarve e serve atualmente a paróquia de Portimão. Foi também o convidado da última edição do Igreja Açores. Poderá ouvir a entrevista em www.igrejaacores.pt. É nosso convidado desta edição em jeito de antevisão das terceiras jornadas de Teologia dos Açores, uma iniciativa promovida pelo Seminário Episcopal de Angra, o reitor da instituição formativa da Diocese de Angra, Padre Hélder Miranda Alexandre. Obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. É sempre um prazer estar convosco e acompanhar o programa também. E nesta altura, nas vésperas das jornadas teológicas, nós temos sempre o nosso encontro aqui no espaço de rádio garantido. Portanto, hoje não é exceção. Arte, expressão que transcende, foi o tema escolhido para este ano. Porquê a escolha deste tema? Porque vem ao encontro daquilo que foi o tema do ano passado, a questão da literatura e a teologia. E achamos por bem ir por o caminho da arte, porque se levantaram muitas pistas no ano passado em relação à transcendência da arte e aquilo que ela pode oferecer, quer à evangelização, quer à manifestação daquilo que se encontra nas nossas igrejas,
daquilo que poderemos viver e expressar na fé, porque a arte é, sem dúvida, um elemento essencial. Por isso, também, não se pode falar de teologia sem falar do belo, sem falar da dimensão artística, daquilo que ela pode potenciar precisamente na transmissão da própria fé e da mensagem cristã. E também, por outro lado, para estarmos atentos aos novos movimentos artísticos. Não bastam os revivalismos do passado, portanto, aquilo que se fez. Às vezes um bocadinho essa tendência de ficarmos na tradição, mantermos as formas arquitetónicas, os mesmos tipos de pinturas, as mesmas músicas, e há que inovar, e inovar não é fácil. E não estar aberto às novas formas de expressão artística. Pois, que exigem, de facto, da nossa parte um conhecimento e aprofundamento e mesmo uma abordagem mais atenta das novas expressões que nos desafiam. E é interessante que a Igreja, ao longo dos séculos, foi mestra neste caminho, mas parece-me que nos últimos tempos tem perdido um bocadinho a dianteira da dimensão artística, embora haja um ou outro artista que se destaca dentro da Igreja e para fora, mas já não temos a dianteira que a Igreja tinha no século XVIII, sendo os grandes nomes. Portanto, parece-me que o desafio também é muito interessante, até para a nossa realidade açoriana. Não é que estejamos agora a construir igrejas novas, mas há novas expressões, novas maneiras de estar, até de viver a liturgia, de viver a fé, que podem potenciar muito a participação mais interessante nestas coisas. A prova de que este tema surgiu mesmo no decorrer das jornadas anteriores é que, quando fomos fazer a nossa conversa de balanço, este tema já era, no último dia das jornadas, este tema já era uma previsão para este ano. Recordo-me ter dito isso quando conversamos, dizer que provavelmente neste ano seria a arte no global e não apenas a literatura, como foi no último ano. Portanto, e estamos a falar de que áreas artísticas? Pois vamos entrar na área da liturgia, vamos entrar na questão do pensamento, da filosofia, a questão do próprio pensamento teológico, o que é que a teologia tem para dizer sobre isto. Há uma cadeira que se chama mesmo estética teológica e vamos ter a oportunidade também de vivenciar um pouco e de escutarmos especialistas nessas áreas. E depois abrirmos também para a área das imagens, da pintura, da escultura e por fim até da música. A música tem um potencial fantástico. Não é possível de abordarmos todas as artes e todas as musas, não é possível. Fica aqui uma pincelada e também os sistemas nunca se esgotam. É um humilde contributo para aquilo que podemos Então fazer. Vamos aos conferencistas. Quem são os convidados desta terceira edição? Pois temos, como a abertura normalmente tem, já é tradição do Dom João começar as jornadas, e ele ainda para mais, este ano tem mais importância a sua intervenção, porque é Presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. Portanto, é muito importante que ele também dê o seu toque e estamos à espera daquilo que ele nos vai dizer. No primeiro dia, o Padre Joaquim Félix, que é formado em liturgia, fez doutoramento em Roma, que nos vai falar dos desafios contemporâneos à arte litúrgica. Ele está por trás de algumas obras interessantes que se têm feito em Braga e até que ganharam prémios recentes. Estou-me a recordar a Capela do Seminário de Braga, da Imaculada Conceição e da Árvore da Vida, que já ganhou vários prémios internacionais. E ele está um pouco ligado àquilo e o pensamento daquilo que pode ser a arte, a nova arte dentro da liturgia, da vivência da fé. E depois, neste primeiro dia, contamos também lançar a revista, a segunda edição. Já vamos falar sobre ela e sobre a primeira edição, porque nós fizemos antevisão do seu lançamento, mas depois não voltamos a falar sobre isso e sobre a receptividade social que ela teve, o impacto social que ela teve nas comunidades. Depois, continuando, aqui no primeiro dia, a doutora Marta Bertão, também formada nesta questão do restauro, vai-nos fazer uma pequenina exposição modesta, não quero lançar grandes expectativas daquilo que nós temos no seminário e que pode ser apresentado como peças que ela também nos vai explicar e também nos aconselhar naquilo que pode ser, de facto, os desafios da conservação também e do restauro. No segundo dia, dia 21, o Padre Cipriano Pacheco, o nosso professor da casa, vai-nos falar da estética e mística em São Tomás de Aquino. Ele, que é um especialista em São Tomás de Aquino, com certeza vai buscar
as categorias filosóficas do belo. E o padre Alexandre Palma, que é professor de dogmática na Universidade Católica, doutorado também em teologia, estética e teologia, contextos, fundamentos e desafios. O padre Alexandre tem um mérito de falar de um modo original. Também estou com grande expectativa em relação a essa intervenção. E, finalmente, no último dia, a professora Sandra Costa Saldanha tem um tema Sanctarum Imaginum, entre o humano e o divino, reflexões sobre algumas diretrizes pastorais na Idade Moderna. Dá-me aqui a ideia de que vai refletir também sobre a escultura e a imagem e a pintura. E, finalmente, o professor Rui Vieira Neri, temporalidade e transcendência na música sacra. Ele que é um especialista, um musicólogo, e falar-nos desta difícil mediação entre a temporalidade e a transcendência na música. A sua intervenção vai ter até momentos práticos de apresentação de obras musicais, convidando o público a escutar essas obras e depois fazendo a reflexão sobre essas obras. Ficamos por aí este ano, para o ano a mais, se Deus quiser. O porquê destas escolhas e se foi fácil chegar até estes conferencistas? Pois, as escolhas também têm muito a ver com aqueles que vão dizendo que sim, porque já se sabe que aquilo que pensávamos, os conferencistas, batemos a várias portas, foram estes que disseram que sim, e é isso que nos permite entrar por estes temas. Naturalmente, com outros conferencistas, teríamos a oportunidade de entrar também por outros âmbitos. Mas parece-me que temos aqui um painel fantástico, que já tem sido elogiado até, que nos permitirá aprender muito nestas coisas. E como é que decorre a envolvência dos alunos do seminário na preparação destas jornadas? Eles envolvem-se? Claro que eles estão entusiasmados. Isto também é uma mais-valia para o seminário. É também apresentar a casa. Eles estão com gosto em fazer estas coisas. Também vão entrar no momento musical no último dia, com a Academia São Tomás de Aquino, que faz parte da organização das jornadas e que nos tem ajudado, de facto, a organizar isto. Há aqui muito trabalho feito de bastidores, que são eles que fazem com muito gosto. E quanto às edições anteriores, que balanço é que faz? Pelo menos casa cheia, isso foi garantido. E que balanço é que faz das edições? As edições anteriores, quando nos lançamos nesta aventura, no início foi com algum medo, mas isso é normal, sabermos para onde é que isto ia. E de facto tem ultrapassado, do meu ponto de vista, ultrapassou as nossas expectativas, porque não só para a adesão do povo, mas pela qualidade daquilo que foi transmitido. Claro que estas conferências, estas intervenções, por vezes têm uma linguagem técnica ou mais condensada e permitem que depois estes textos que são publicados na revista do seminário sejam depois relidos e estudados e aprofundados com o tempo. Parece-me que esse tipo de jornadas trará ao longo dos anos alguns benefícios para quem se interessa por estes temas, porque permite de facto o seu aprofundamento ao longo dos anos. E por outro lado, tem sido para o seminário um motor de envolvência, um motor de entusiasmo, porque nós não podemos ficar fechados dentro de portas. Já tem havido outras iniciativas, as tertúlias da Academia de São Tomás de Aquino e outras, mas sobretudo nesta área cultural é muito importante que o seminário marque a sua presença e contribua para a formação dos cristãos e do público em geral nestas ilhas. Fórum Teológico 21 é o nome da revista que vai ser apresentada à segunda edição. Não falamos sobre isto. Como é que foi o lançamento da primeira edição? Como é que a sociedade acolheu este projeto do seminário? As edições nestas áreas, sobretudo aqui nos Açores, são muito poucas, não é? Na área da teologia não... tirando algumas edições particulares, individuais sentem essa responsabilidade. Que há aqui uma necessidade de que a teologia seja conhecida através desta edição e também conhecida lá fora. Chamaram-me a atenção que a nossa revista estava numa livraria lá no continente e ficaram surpreendidos como é que a nossa revista tinha chegado lá fora. Bem, tem havido um esforço nesse sentido para que ela seja divulgada e também para que os Açores entrem no mapa destas edições, porque todas as faculdades de teologia, todas as faculdades em geral têm as suas edições científicas.
Não fazer isso seria uma fragilidade muito grande da nossa parte. Claro que estas coisas dão muito trabalho, mas também sabemos que esse tipo de edições não tem grande difusão, não são milhares de exemplares, mas tudo aquilo que publicamos no ano passado está praticamente esgotado. Temos só alguns exemplares para recordação. E onde é que foram distribuídos? Foram colocados nas livrarias diocesanas, algumas livrarias cá na ilha e também no continente. Tivemos a preocupação de enviar para várias livrarias e para muitos particulares, que depois até nos telefonaram alguns interessados, queriam um exemplar. E como é que foi todo este processo, esta produção, esta criação? Foi relativamente simples, fez-se com base nas jornadas com base nas jornadas. Depois temos pedido a colaboração não só dos conferencistas que participaram no ano passado, a revista tem uma primeira parte sempre dedicada às jornadas, mas também não se esgota nas jornadas. Não se esgota, porque são pedidas colaborações a outros autores relacionados de alguma maneira com o seminário ou com a Igreja. Por isso este ano temos lá intervenções da doutora Carmo Rodeia, do padre Dinis Silveira, do Monsenhor Antônio da Luz Silva, espero não me esquecer de ninguém, mas que nos, pelo menos estes três, e depois há uma última parte da vida própria do seminário, de algumas atividades ou algumas informações que queremos deixar para a posteridade. Porque, de facto, estes textos, na sua globalidade, abordam imensas temáticas e ajudam muito a enriquecer a revista, porque não basta sermos formados ou termos formação superior em Roma, outras universidades pontifícias ou mesmo nacionais, se não se continuar a produzir. Uma pessoa, alguém que é doutorado, tem a obrigação de produzir e dar o seu contributo nestas investigações. Esta revista também pretende chegar aos mais novos ou será bastante densa para esta faixa etária? Depende muito dos temas, e do seu interesse. Naturalmente, se é um artista, ficará mais interessado pelos temas deste ano. Ou seja, na edição da próxima, na terceira edição. Do ano passado, quando se tratou de literatura, tivemos alguns alunos das secundárias e alguns alunos que estavam muito interessados, até acompanhados pelos seus professores, que o que já revela que na escola secundária, ou mais cedo, há muita gente interessada por estes temas mais do que o que se pensa. A nossa juventude, como dizia o Padre Mário no outro dia, é filha do seu tempo, mas tem muitas questões e apresenta muitas potencialidades para as quais esta revista também poderá ajudar de alguma maneira. E esta segunda edição é, portanto, referente às jornadas do último ano que abordam a literatura. Que pinceladas é que deram nesta obra? Pois, como eu já disse, aquelas intervenções da segunda parte e as intervenções da primeira parte, que foram do padre, do Dom João Lavrador, um artigo dele, depois um artigo do professor Osvaldo Silvestre, com muita dificuldade, porque ele teve um acidente, coitado, e conseguiu mesmo assim entregar-nos o texto. E é um texto formidável, dizer o inefável arte, literatura e teologia negativa, que é o professor da Universidade de Coimbra. Depois, o já muito conhecido professor Onésimo Teotono de Almeida, na sua genialidade, eu sei muito de falar, também deixa-nos um texto que é fantástico, muito interessante para percorrermos a questão da moral nos autores açorianos. É um percurso, ainda que não muito exaustivo. Porque não foi essa a apresentação dele, portanto, ele deixou divergir, mas deixou para que o público depois pudesse ler. E aí está o documento que depois poderão ler. E finalmente o professor Urbano Betancourt, que nos falou ano passado de Vitorino de Mésio, e a professora Rosa Maria Golart, de Virgílio Ferreira, com a temática O Deus que lhe morreu. Também um texto muito interessante e especializado. E finalmente o nosso professor da casa, o Padre José Júlio, cujo a sua conferência também está publicada e que suscitou também muito interesse e muita adesão da parte de todos os intervenientes. Como é que os nossos ouvintes podem adquirir a sua revista? Onde é que ela vai estar disponível? Como é que chegam até vós? Poderão contatar diretamente connosco, mas também poderão encontrá-la
nas revistas, aliás, nas livrarias diocesanas, e também em algumas que teremos a preocupação de enviar, possivelmente também para algumas paróquias e comunidades. Porque é que quem nos ouve deve inscrever-se nestas jornadas que arrancam no dia 20, 21 e 22 de março? E como é que podem fazê-lo? Como é que podem inscrever-se? A inscrição é muito simples. Se não fizeram até agora, podem fazer em qualquer momento, chegam lá e só fizemos a inscrição por uma questão de logística e de organização. E até se quiser um certificado de participação, faz-se. Já estão preparados para isso. Mas sobretudo aqui lanço o desafio aos ouvintes a participarem num tema que pode ser muito aliciante, porque o belo atrai, o bom atrai, uma coisa bonita atrai. E isso era um princípio que os antigos usavam. E por isso mesmo eu acho que ninguém pode ficar indiferente àquilo que é a criatividade e à necessidade de sair da cotidianidade ou a frugalidade do tempo, de sairmos da nossa monotonia do dia-a-dia, levantarmos do sofá e termos a coragem de deixarmos alguma marca de eternidade. Porque a arte, de certa maneira, é uma marca de transcendência. Diz-se que a arte é a ciência do irrepetível. Portanto, é uma coisa que se tornou única. E há um desejo no ser humano, de certa maneira, em deixar uma marca para a posteridade. Costumava-se a dizer que todo homem deve escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Pois, mas a arte é aí um grande potencial para que se marque a diferença também na sociedade para melhor. E a Igreja tem aqui um instrumento formidável. Não só pela beleza da mensagem cristã, mas também usando os meios que a arte permite que essa mensagem seja transmitida. Entrar numa catedral e deixar-se, de certa maneira, esmagar pelas obras que estão lá, mexe com a alma. E isso faz a diferença. Cônego Hélder Alexandre, não consigo deixá-lo sair deste espaço de entrevistas. Estamos a meio do ano letivo. Como é que está a decorrer este ano letivo no Seminário Episcopal de Angra? Pois está a decorrer dentro da normalidade. Já terminamos o primeiro semestre. E já terminou o mau tempo também? Já terminou o mau tempo. Tiveram ali umas cheiasitas. Faz parte da caminhada. Eu gostei de ver o entusiasmo com que eles todos estavam a ajudar-se. Nós, graças a Deus, apesar das nossas dificuldades, dos nossos limites, temos uma comunidade que é muito unida. Eles são muito amigos uns dos outros. E isso transparece para fora. São muito, de certa maneira, confidentes. E é muito importante que esse espírito de interajuda, de comunidade, passe para fora. Nós estamos fartos de uma sociedade individualista e isso também pode acontecer na Igreja. E parece-me que os seminaristas, nós acreditamos muito neles, apesar das dificuldades que é fazer esta caminhada. Eles andam sempre juntos, socialmente eles estão sempre juntos, não é? E protegem-se muito uns aos outros. Não sei se isso é bom para si, como reitor. Não, isso faz parte da caminhada. Quase sempre um reitor é sempre o mal da fita, mas também tem que ter esse papel, não é? Porque a disciplina também faz crescer. E também aprender a ser responsáveis, porque o amadurecimento passa por essas diversas fases. Claro que o seminário tem ali diferenças de idade acentuadas, mas apesar dessas diferenças, eles são muito, muito amigos. E o ano letivo, em termos académicos, sem percalços? Sim, não tem acontecido percalços, tem decorrido dentro da normalidade, com exigência, claro que poderia-se sempre fazer mais e melhor. E depois tivemos agora um momento fantástico, que foi este retiro que o Padre Mário orientou, que os marcou muito. Foi nosso convidado da última semana. E eles ficaram, de facto, encantados com o percurso que ele os ajudou a fazer. Porque criou logo, a partir da exigência, foram 5 dias de silêncio, não sei como é que eles conseguiram, porque eles são um bocado barulhentos, mas faz parte da juventude. Mas isso obrigou-os a pensar e a refundar as suas ideias e a, sobretudo, a apaixonarem-se pelo Evangelho. São rapazes novos desde o retiro da última semana? Estão diferentes. Não sei o que é que aconteceu lá dentro, mas estão diferentes. Então venham ao Padre Mário mais vezes, não é? Sim, mas o retiro serve para isso. Serve para isso.
Arte, expressão que transcende é, portanto, o tema escolhido para as terceiras Jornadas de Teologia dos Açores. Obrigada ao cônego Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, por estar mais uma vez no nosso programa de rádio, e encontramos-nos no próximo dia 20. Se Deus quiser. Sejam bem-vindos. Nós regressamos na próxima semana com mais um convidado e com mais atualidade da Diocese Açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.